A paz do Senhor Jesus Cristo, para você que está ouvindo esse áudio, eu compartilho com você uma porção da rica palavra de Deus que encontra-se no livro de Salmo, número 145, verso 18, que diz assim: O Senhor está perto de todos os que o invocam, de todos os que o invocam com sinceridade. O título da nossa reflexão é: O Senhor está perto. Esse versículo que nós acabamos de ler, ele faz parte do Salmo número 145, que é um salmo de Davi, que nada mais é do que um cântico de louvor a Deus. E neste versículo propriamente dito, o salmista Davi, ele deixa muito bem claro que há uma condição para que o Senhor esteja perto de nós. Ele diz que o Senhor está perto de todos os que o invocam. Então aqui já começa a primeira verdade dentro deste versículo. O Senhor não está perto, esse perto não significa perto de proximidade, mas perto de intimidade. O Senhor não está perto, ou seja, não está num relacionamento de intimidade com qualquer um. Isso tem que ficar muito claro. O Senhor quer ter intimidade com todos, mas nem todo mundo quer ter intimidade com Deus. E aqui o salmista deixa claro que aqueles que invocam o nome do Senhor, ou seja, aqueles que buscam o nome do Senhor, esses terão o privilégio de ter a presença de Deus numa intimidade com Ele. Porém, ele abre um segundo ponto, que não basta somente invocar, não basta somente clamar, tem que ter sinceridade. E essa sinceridade que o salmista está dizendo e nos ensina, para que o Senhor, o nosso Deus, esteja próximo de nós num nível de intimidade, é que nós temos que ser transparentes. Essa sinceridade é para nos mostrar a importância de nós sermos transparentes diante de Deus. Primeiro, reconhecer o poderio de Deus, reconhecer a governança de Deus, reconhecer que sem a presença de Deus em nossas vidas nós não somos nada, reconhecer que nós somos pequenos, reconhecer que nós dependemos dele. Essa sinceridade nada mais é que você se abrir diante de Deus, no sentido de mostrar, neste nível de relacionamento, que você é pequeno, que você não é nada sem a presença dele, que você, como diz a palavra, é o vapor que hoje existe, amanhã pode não mais existir, que é você entender, como diz a palavra, que é o vermezinho de Jacó, ou seja, aquele pequenino que se não fosse a presença do Pai, não existiria. Então essa sinceridade, invocar a Deus com sinceridade é ser transparente no sentido de dizer o seguinte: Senhor, eu preciso de Ti. Sem a Tua presença eu não sou nada, sem a Sua presença eu não sou ninguém. Senhor, eu preciso de Ti para entender o Teu reino, eu preciso de Ti para entender o que significa na realidade a eternidade com Cristo. Eu preciso de Ti com sinceridade de coração, Senhor, que o Senhor me explique o porquê disso, o que eu tenho que fazer para chegar até um determinado ponto. Tudo isso, caro ouvinte, entra neste contexto de intimidade, de invocar ao Senhor com sinceridade. É dizer para Ele aonde dói, aonde está, o que está te fazendo sofrer. É chegar diante dele e reconhecer que você é pecador. Porém, o Senhor não compactua com o pecado. Num relacionamento com Deus, Deus quer que nós reconheçamos as nossas falhas e busquemos, por meio de Cristo, o perdão, o arrependimento de tudo aquilo que nos faz errar, de tudo aquilo que nos faz pecar e, consequentemente, de tudo aquilo que entristece o coração de Deus. E dessa forma, a distância ocorrerá. E quando nós nos rendemos desta maneira, aí sim, essa distância será encurtada e o Senhor estará perto de nós. E também essa sinceridade está perto, o Senhor estará perto de nós quando nós o invocarmos com fé. A palavra de Deus deixa muito claro, como uma referência bíblica,
que realmente é algo que todos utilizam para explicar o que é fé, em Hebreus 11:1 está muito claro o que é fé. E para o Senhor estar perto de mim e de você, para que tenhamos intimidade, não adianta, nós temos que ter fé. Não podemos ter fé em nós mesmos, ter fé num conhecimento secular, não. É fé em Cristo. E o que diz a palavra acerca disso? Em Hebreus 11:1 diz: ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. Veja a profundidade. Para que Deus esteja perto de mim e de você, nós temos que entender que a fé, ela é a certeza, não há dúvida, daquilo que nós esperamos, ou seja, ainda não se concretizou. Nós temos essa certeza. E é a prova das coisas que nós não vemos. Isso é fé. E para que o Senhor esteja perto de nós, nós temos que agradá-lo. E ele, em Hebreus 11:6, também está escrito que sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. Então, para que o Senhor esteja perto de você, para que o Senhor esteja perto dos seus sonhos, perto da sua família, você tem que entender que sem a fé em Cristo é impossível agradar a Deus. Não tem como agradar a Deus se você, primeiro, não se aproxima dele e também não crer que ele existe. Então não adianta. Então não tem como ele estar perto de mim e de você. Mas é interessante que ao final ele diz que recompensa aqueles que o buscam. E qual é essa recompensa? A recompensa maior é ter a oportunidade e privilégio de ter intimidade com Deus, de você ouvir a sua voz por meio da sua palavra, você sentir a necessidade no seu coração de tirar tempo para orar, para buscar a presença do Pai. E a Bíblia diz que, nesse versículo base da nossa reflexão, está muito claro que não basta apenas invocar, mas nós temos que invocar com sinceridade. Isso ocorre porque Deus vê, caro ouvinte, o coração. Ele não se impressiona com palavras bonitas. Ele não se impressiona com performances humanas. Ele se impressiona com um coração contrito. Ele se impressiona com um coração como o de Davi, Cria em mim, ó Deus, um espírito inabalável. Ali, o salmista Davi, e esse salmo, ele se encontra, é o salmo número 51, que é muito lindo este salmo, que o salmista Davi, no momento difícil da sua caminhada, no momento onde ele errou, diga-se de passagem, ele deixa muito claro, lá no versículo 10 do Salmo 51, cria em mim um coração puro, ó Deus, e renova em mim um espírito inabalável. É o que está na palavra. Quando nós nos apresentamos diante de Deus com sinceridade, nós reconhecemos que somos pequenos e que precisamos do Pai em nossas vidas. Então não adianta performance, não adianta palavras bonitas. Existe sim, tem que existir sim em nós, como existiu no salmista Davi, pedindo, no momento em que ele errou, no momento de dificuldade, ele com sinceridade ele disse: Senhor, cria em mim, por favor, um coração puro. Renova dentro de mim um espírito estável, alguém que busque a sua presença, que realmente não concorde e não pratique o pecado. Isaías 55:6 diz: busquem o Senhor enquanto é possível achá-lo, clamem por Ele enquanto Ele está perto. Aqui o profeta Isaías está falando, dando um convite aos sedentos. Está dizendo para mim e para você: você quer realmente que Deus esteja perto de você num grau de intimidade elevado? Você tem que buscar a presença dEle, enquanto é possível achá-lo. Aqui o profeta está dizendo o seguinte: vai chegar um determinado momento que você não vai conseguir achá-lo. Por quê? Pela distância, pelo pecado, porque o dia de amanhã não nos pertence. Por isso que o profeta está dizendo, e essa palavra serve para a minha vida e para a sua vida hoje: busque o Senhor enquanto você pode achá-lo. Você não sabe o que vai acontecer com você
daqui a alguns segundos, minutos, horas, dias. E ele continua: clamem por ele, por ele enquanto está perto. O Senhor está perto daqueles que clamam, e daqueles que clamam com sinceridade, daqueles que reconhecem a sua fraqueza, daqueles que entendem que são fracos e carecem da graça e misericórdia de Deus, daqueles que entendem que precisam abandonar a vida de pecado, uma vida com práticas que não agradam a Deus. E é isso que o profeta Isaías está nos ensinando, é o convite aos sedentos. E nós temos que buscar a presença de Deus não pelo que Ele faz, mas também pelo que Ele faz. Porque o mais importante no nível de intimidade é buscar a presença de Deus pelo que Ele é. E Ele é um Deus todo-poderoso, Criador dos céus e da terra, é um Deus misericordioso, é um Deus que nos amou de tal maneira que enviou Jesus Cristo para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. É um Deus que cura, é um Deus que salva, é um Deus que liberta. Sim, Ele é tudo isso. E para Ele estar perto de mim e de você, num grau de intimidade, nós temos que entender a importância de buscar a presença do Senhor, clamar a presença do Senhor pelo que Ele é. E Ele é maravilhoso. Ele é maravilhoso conselheiro, Ele é o Deus forte, Ele é o Pai da eternidade, Ele é o príncipe da paz. E o interessante é que quando nós entendemos a importância desse nível de relacionamento, da importância de entender que não é de qualquer maneira que o Senhor estará perto de nós, existe um versículo clássico da Bíblia que nos ensina a importância deste relacionamento. Eu gosto muito, estou sempre recitando e lembrando, que é Mateus capítulo 6, verso 6, quando o Senhor diz: mas quando você orar, vá para o seu quarto, feche a porta e ore a seu Pai que está em secreto. Então seu Pai, que vê em secreto, o recompensará. Ele vai escutar a sua voz. Ele vai entender aquilo que você está querendo expressar, muitas das vezes não conseguindo. Mas como Ele vê em secreto, Ele vê o seu coração, Ele vê a sua atitude, Ele vê a sua disponibilidade em buscar a presença dEle por meio da oração. E aqui está muito claro, o Senhor está nos ensinando por meio da sua palavra que para que Ele esteja perto de você e eu também, nós precisamos orar, nós precisamos fechar a porta e ir para a intimidade com Ele, buscando a sua presença por meio da oração, falando aquilo que o seu coração precisa com sinceridade, que Ele vai te ouvir. Ele vai, muitas das vezes, caro ouvinte, Ele vai te exortar, porque você precisa de correção, você precisa corrigir rumos na sua vida, e a palavra de Deus, ela confronta. A palavra de Deus, por intermédio de Jesus Cristo, nos confronta acerca de tudo aquilo que nos faz pecar. E aí vem algo importante que cabe a mim e a você, é o arrependimento. Precisamos nos arrepender de tudo aquilo que nos faz errar e nos aproximarmos de Deus pedindo perdão para que Ele possa mudar a história da nossa vida, o rumo das nossas vidas. Então aqui, caro ouvinte, é importante nós entendermos isso. Em João 6,37 está dizendo: todo aquele que o Pai me der virá a mim, e quem vier a mim eu jamais rejeitarei. Então, quando você estiver orando, quando você estiver buscando, creia nesta palavra. Jesus Cristo jamais vai te rejeitar. Jesus Cristo vai te confrontar. E você vai ter que ser humilde o suficiente para se arrepender daquilo que você faz de errado. Mas Ele não vai te rejeitar. Ele tem uma solução para a sua vida. Ele quer estar perto de você. Ele quer ser aquele que governa a sua família, os seus sonhos, os seus projetos, a sua profissão, o seu relacionamento conjugal, o seu relacionamento com seus filhos. Ele quer estar perto de você e de tudo isso que eu falei e de muito mais. E em Isaías 49:15 diz: haverá mãe que possa esquecer seu bebê que ainda mama e não ter compaixão do filho que gerou? Embora ela possa esquecê-lo, eu não me esquecerei de você.
Deus está nos dizendo e nos ensinando neste dia que para Ele estar perto de nós, nós precisamos estar invocando o nome dEle com sinceridade, com transparência, porque Ele quer estar próximo de mim e de você. E Ele está. Que Deus nos abençoe em nome de Jesus. Amém.